Assim diz o Salmo 119, versículos 33 a 35. Ó Senhor, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. De fato, a palavra de Deus nos conduz à vida verdadeira, ao mesmo tempo em que ela nos adverte, pessoal e coletivamente, e nos chama à mudança de atitude. Ela também anuncia o amor do Trino Deus. Vamos refletir mais a respeito dessa questão a partir da missão que o profeta Ezequiel recebeu e das palavras do próprio Jesus. Dito isso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este culto online que acontece no 14º domingo após Pentecostes. Celebramos este culto em nome do Deus da misericórdia e do amor, que se revela a nós como Criador, Salvador e Santificador. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Deus da vida, graças te damos pelas pessoas com quem convivemos. Nessa via de mão dupla do bem-querer, temos a oportunidade de amar, perdoar, cuidar, respeitar, aprender e ensinar. Infelizmente, muitas vezes nos distanciamos da tua palavra e isso tem consequências infelizes. Por isso te pedimos. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Deus anuncia o seu amor por meio do Salmo 55, o versículo 7, onde está escrito:
Voltem para o eterno, o nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Amém. Bendizemos a Deus pela oportunidade de conversão diária e porque a sua palavra nos conduz em nosso viver. Bendizemos a Deus por cada atitude e pelo conjunto de ações decorrentes do Evangelho que promovem vida no mundo. Oremos. Misericordioso Deus, mais uma vez tua palavra nos alcança. Ela nos adverte a mudança que se faz necessária a nível pessoal e coletivo. Anuncia o teu amor e nos chama para participar da missão de incluir mais gente no teu reino. Por tudo isso, nós te agradecemos. Dá-nos, pois, mentes e corações abertos. Por Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ouçamos o texto bíblico conforme o livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 11. Assim relata o profeta: O Eterno me disse o seguinte: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir, e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau, e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador.
Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Aclamemos o Evangelho de Jesus Cristo cantando Aleluia. Conforme Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17, Jesus disse: Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E, se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. Você às vezes escuta aí na sua casa o som do apito de um guarda? Nas cidades maiores, é bem comum que algumas famílias contratem os serviços de um vigia para oferecer-lhes algum grau de segurança no espaço onde residem e para alertá-las de qualquer acontecimento diferente ou estranho, especialmente durante a noite. O profeta Ezequiel, conforme lemos em seu livro na Bíblia, foi chamado 2 vezes por Deus para ser vigia de toda a nação de Israel. O que isso significava no seu tempo? Compartilho 2 informações sobre essa questão. A primeira diz respeito ao espaço físico das cidades muito antes de Jesus ainda. Ezequiel viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Naquele tempo, em função das inúmeras disputas entre povos, as cidades eram protegidas por muros. Então o povo saía para trabalhar nos campos ao redor da cidade e retornava ao final do dia para pernoitar em segurança. Os vigias ficavam nas torres localizadas junto ao muro, de modo que a sua vista alcançasse mais longe o horizonte e eles pudessem enxergar a tempo a aproximação de inimigos. Sempre que necessário, eles soavam a sua trombeta bem forte, que se ouvia a longa distância, alertando as pessoas para retornar do campo para a cidade fortificada. A segunda situação diz respeito ao ambiente onde viveu o profeta. Ezequiel viveu justamente no tempo em que o Império da Babilônia invadiu Israel e tomou Jerusalém no ano de 586 a.C. Ele fez parte do primeiro grupo de pessoas que foram deportadas para a Babilônia. Este era o nome de uma cidade, a segunda mais citada da Bíblia, cujas ruínas estão localizadas a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá, capital do atual Iraque. Essa cidade ficou conhecida pela sua importância comercial, pelo desenvolvimento nas áreas da educação, das artes e da ciência, pela imponência dos seus templos e dos jardins suspensos. No capítulo 1 do livro de Ezequiel lemos: Eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar,
junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quedar, eu ouvi o Deus eterno falar comigo e senti o seu poder. A partir desse chamado, Ezequiel assume uma dupla função. Além de sacerdote responsável pelos cultos, ele também passa a ser profeta. Como profeta, ele recebe a missão descrita no capítulo 3, versículo 16 seguintes, e no texto indicado para a pregação deste domingo, no capítulo 33, a partir do versículo 7, de ser vigia para a nação de Israel. Utilizando a imagem de vigia, que observa tudo ao redor do alto da torre e sinaliza o perigo iminente, Ezequiel deveria avisar quando as pessoas colocam a sua vida em perigo por afastar-se de Deus e chamá-las para perto dele novamente. Deus sabe bem que a consequência do distanciamento da sua palavra é a morte. Longe dele, as pessoas ferem a si próprias e as outras com toda sorte de maldades, com desonestidade, com a prática da injustiça. Elas fazem escolhas equivocadas. Diante disso, o profeta deve anunciar o pecado individual e coletivo e chamar cada pessoa e todo o povo ao mesmo tempo para fazer um movimento de conversão, de retorno para junto de Deus. O profeta deve dizer que as pessoas precisam mudar o seu modo de agir e assim salvar a sua vida, como diz o texto bíblico. Não é uma tarefa fácil essa de advertir alguém, porque ninguém gosta de ouvir o que não lhe agrada, não é mesmo? Mas Ezequiel deve cumprir a sua missão, mesmo que isso desgoste muita gente. Ao mesmo tempo, ele deve anunciar que, junto de Deus, esse mesmo povo terá uma vida com sentido, com relações justas que se fundamenta na prática da misericórdia e do amor. Ali onde a lei do Senhor rege a vida das pessoas, como ouvimos no salmo proferido no início do culto, ali se experimentam relações de cuidado, de apoio, de tolerância, de partilha, de solidariedade e de amor. É um outro tipo de vida. Conforme Mateus capítulo 16, os versículos 15 a 17, Jesus aprofunda ainda mais essa missão, ampliando-a para todas as pessoas que o seguem. Como nós somos simultaneamente pessoas justas e pecadoras, sempre haverá atitudes que precisam ser corrigidas. Entre nós que confessamos a mesma fé, é fundamental que haja diálogo quando alguém assume uma postura incoerente com o Evangelho. Conversando, a gente se entende. Mas, em primeiro lugar, precisamos enxergar o pedaço de madeira que está no nosso próprio olho, para depois olhar o cisco que se encontra no olho da outra pessoa, conforme nos diz Jesus. A nossa tarefa, porém, não finda nesse espaço de mútuo apoio e revisão de conceitos e atitudes em relação a nós mesmas, a nós mesmos e as pessoas mais próximas. Ela vai além. O irmão e a irmã que se distanciam de Deus são alvo da missão, assim como aconteceu no encontro de Jesus com Zaqueu, um cobrador de impostos, conforme relata o evangelista Lucas no capítulo 19. O Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido, disse Jesus. É isso mesmo. O amor de Deus quer abraçar toda a gente e alcançá-la com a novidade de vida que provém do Evangelho, como está escrito em Ezequiel no capítulo 33,
O versículo 11: eu gostaria que o povo parasse de fazer o mal e vivesse. Nós sabemos que a primeira palavra que as pessoas escutam é o nosso próprio testemunho de vida. Discursos incoerentes temos muitos em nosso país. Também já cansamos de pessoas em funções públicas que usam o nome de Deus em vão, defendendo deveras a sua própria verdade. Nessa semana, as mídias divulgaram até mesmo a notícia de falsos guardiões, falsos vigias, contratados para abafar as denúncias da falta de atendimento em hospitais da capital de um dos estados brasileiros. Por tudo isso, meu irmão e minha irmã, a mudança que pretendemos que aconteça precisa começar por cada um e por cada uma de nós, pelo jeito respeitoso como nos tratamos, pelo cuidado mútuo, pela forma como nos relacionamos com a criação de Deus. A correção de alguma ação individual ou comunitária que precise ser feita faz parte dessa vida cristã coerente, para a qual somos chamados e chamadas, e é uma oportunidade graciosa que Deus nos oferece. E então, pela nossa prática coerente e convicta, podemos sim ganhar mais pessoas para Cristo. Deus nos inspire, nos anime e fortaleça nessa missão. Amém. A nossa oferta de gratidão em toda a ISLB neste final de semana visa apoiar a missão que acontece no Sínodo Mato Grosso. As comunidades deste sínodo, que na verdade abrange 4 estados brasileiros, são pequenas em número de membros e grandes na sua extensão geográfica. Algumas delas são autossustentáveis, outras ainda precisam do nosso apoio. Vamos ajudar esses irmãos e essas irmãs luteranas do Sínodo Mato Grosso? Você também pode apoiar a campanha anual de missão da ISLB A Vai e Vem. 50% do valor arrecadado aqui no Sínodo permanece para a sustentabilidade da Pastoral do Cuidado. Você pode fazê-lo por meio de depósito em conta ou do PagSeguro, conforme indicado pelas informações enviadas por meio da nossa lista de transmissão de WhatsApp, por e-mail ou que constam no post ao final deste culto online. Muito obrigada! Deus chama a gente pro momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você
Deus da vida, a Ti dirigimos as nossas intercessões em confiança e esperança. Clamamos por sabedoria na condução do nosso país e pela seriedade na corresponsabilidade que exercemos como cidadãs e cidadãos. Que nossas atitudes sejam firmadas no Teu Evangelho, sendo pautadas pela ética e pela justiça cristã. Intercedemos pelas pessoas enfermas e enlutadas. Concede que tenham os cuidados necessários e o apoio de familiares, amigos e amigas. Lembramos das pessoas que sobreviveram à explosão do porto em Beirute, no Líbano, mas tiveram suas moradias destruídas e convivem com traumas psíquicos e físicos. Que encontrem o apoio necessário para recomeçar. Diante da possibilidade cada vez mais real de contarmos com uma vacina contra a Covid-19, permita que continuemos zelosas e zelosos no cuidado com a nossa própria vida e a das outras pessoas. Em Cristo nós oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva-nos em paz agora, bendito Jesus, e permite que andemos em tua luz. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fique em nossa companhia, ó bom Senhor. Dá-nos sempre tua paz, dá-nos sempre teu amor. Fique em nossa companhia, ó bom Senhor. Amém. Vamos em paz. Vivamos coerentes com o Evangelho de Jesus Cristo, pois isso conduz à vida verdadeira. Amém. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, o sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá